Olá, pessoal. É, Esse vídeo aqui, nós vamos falar sobre custo. Nós temos que fazer cálculo o tempo todo. Quem é dono de uma empresa, quem toca o seu próprio negócio, vocês podem reparar que aqueles que vão melhor, que ficam menos atrapalhados aí financeiramente, é aquele cara que se preocupa com o custo. Ele não abre mão de calcular o custo. E ele também ele faz de tudo para manter o custo controlado. E é verdade, né, pessoal? A gente tem visto aí é, jornais, né, muito preocupado com o custo do governo do Brasil. Já viram falar isso? Porque o endividamento está muito alto. E aí, quando você começa a prestar atenção em outros países do mundo, você percebe que a preocupação é a mesma. Porque um país, uma empresa, e você, né, que tem a sua empresa aí, você tem que manter o custo controlado. Quando você aumenta o custo e não se preocupa com isso, você vai ter problema. Você vai ter problema de solvência, você vai deixar pessoas sem receber, você mesmo não vai receber tudo que merece. Então, você quer ter problemas? Não calcule o custo. Gaste sem pensar, não planeje o custo. Então, é isso, pessoal. Hoje o vídeo é para falar sobre isso, né? Custo. E vamos focar no custo de deslocamento, né? Aquilo que você usa para realizar o seu serviço. Toda empresa tem esse custo para se deslocar, né? Ah, e falando sobre isso, eu preparei aqui um slide, né? Para a gente ficar mais fácil de visualizar e assim por diante, né? Vamos lá? Vou começar aqui. Então, tá aí a palavra custo, né? Eu separei essa frase, gravem essa frase, né? Empresa forte fica de olho no custo. E é verdade, né? Não tem outra maneira de resumir isso. Então, você tem hoje a gasolina a 6,50 aí, né? Um custo alto, bem alto. E nós não temos ideia se esse valor vai se manter aí. Então é tudo muito imprevisível. Então você vai ter que refazer seus cálculos no decorrer do ano aí. Mas hoje, na nossa região aqui, está 6,50. Eu sei que Norte e Nordeste está muito mais que isso, a gasolina, né? Está muito mais caro. Mas levando a um cálculo de 6,50, a moto está fazendo 21 centavos por quilômetro e o carro está fazendo 65 centavos, esse carro aí, o Uno. É alvo de muita brincadeira aí o Uno nos vídeos, né? Porque é um carro leve, manutenção barata e gasta pouco, né? É um carro que tem fama de gastar pouco. Então ele é verdade, ele está fazendo hoje 65 centavos esse carro aí. Esses dois veículos são do ano 2010, foi o cálculo que eu procurei fazer para vocês. São carros que são veículos que são muito usados aí por quem trabalha no dia a dia aí, né? O custo anual, então, da moto com combustível, você vai gastar R$ 3.419. Isso se a gasolina ficar 6,50. E o carro você vai gastar R$ 13.000, mesmo com o Uno, hein, pessoal? E eu fiz esse cálculo baseado se você rodar 20 mil quilômetros no ano. Então, tem tratadores de piscina aí que rodam muito mais que isso. Eu mesmo rodo mais que 20 mil quilômetros. Mas na média aí, quem trabalha numa cidade pequena, rodando aí dentro de uma cidade, 20 mil quilômetros é bem razoável para você executar o seu serviço, né? É claro, se você for rodar mais, você tem que aumentar aí a quilometragem, né? Aqui é título só de cálculo e exemplo, né? 20 mil quilômetros, então. Moto, 3.419 e carro, R$ 13.000 que você vai gastar. Agora, a manutenção. Não é só combustível que você tem que calcular, né? No seu deslocamento aí.
No ano, você precisa calcular documentação, peças e mão de obra. Então, você não pode rodar ilegalmente, né, pessoal? O prejuízo é muito maior, né? Você pode perder o documento, o carro, você pode ir para o pátio, você pode ter muito mais gastos com isso. Então, documentação em dia do seu veículo é essencial. Peças. Você vai precisar de peças no decorrer do ano. Pneu, pastilha de freio, tanto para o carro como para a moto você vai precisar isso, né? E mão de obra. Se você não é mecânico, você vai ter que pagar alguém para fazer isso para você. Ok? Agora tem uma outra coisa, que é isso aqui, ó. Que eu vou mostrar para vocês. Esse custo aqui, ó. Imprevisto. Isso aqui, pessoal, a gente tem que reservar um dinheiro para isso. É muito importante. Por quê? Documentação, dinheiro para imprevisto com documentação, peças e mão de obra. Por quê? Toma uma multa. É um imprevisto, você não contava com isso, mas vai ter que pagar. Documentação tem esses imprevistos aí. Peças. Seu pneu furou. E às vezes fura de um jeito que não tem conserto, você tem que comprar outro pneu. Você deu motor, engripou lá de alguma maneira e fundiu o motor. Coisas desse tipo aí, né? Coisas que a gente não prevê, não tem como prever. Mesmo você fazendo tudo certinho, os imprevistos ocorrem. E aí você vai ter gasto com documentação, peças e mão de obra. Agora, se tudo correr bem, você for bastante cuidadoso o ano todo e tudo correr bem, você não vai ter custo com imprevisto. Mas, pessoal, é difícil, né? É muito difícil a gente não ter custo com imprevisto. É muito difícil. Então, olhando aqui para o próximo slide, aí tá ó, o Uno, a foto do Uno aí, e manutenção básica do Uno. Vai ficar entre R$ 1.800 e R$ 2.790 para você rodar 20 mil quilômetros com ele. Você vai ter esse custo aí de 1.800 a 2.790, dependendo da região onde você está. Né? Esse vai ser seu custo. Documentação do Uno para um ano. IPVA 850 e licenciamento 150. Isso pode variar um pouco de alguns estados para outros estados. E então você vai ter ali R$ 1.000 com documentação ali, mais ou menos. E imprevistos. Olha lá, o custo com imprevisto. Eu falei, eu coloquei R$ 2.000 para o Uno. Né? Então, somando tudo isso, ó, manutenção, combustível, imprevisto e documento, você já tem que começar o seu ano separando, pegando R$ 18.790, colocando lá numa poupança ou numa conta no banco, deixar lá. Esse é o seu custo. Isso é o que você está planejando gastar para você trabalhar esse ano. É o seu custo operacional. É importante fazer esse custo. Todas as empresas fazem, o governo faz, todo mundo faz. E não é porque você é uma empresa pequena que você pode olhar para você mesmo e falar assim, eu não vou me preocupar com isso, é uma coisa pequena. Gente, pensar assim é não dar valor a si mesmo. Pensar assim é desvalorizar você mesmo, desvalorizar a sua empresa. É pensar pequeno demais. E o cara que pensa assim vai quebrar. Vai quebrar, vai deixar a gente sem pagar, vai ter problema. Pode ter certeza que vai ter problema. Porque não planejou o custo. Né? Agora veja, isso se você escolher trabalhar de carro. Agora, se você escolher trabalhar de moto, olhando aqui para o próximo slide, rodou aí, tá vendo aí, né? Só um instantinho aqui, deixa eu mudar a cena. Então você tem aqui o próximo slide, né? Que é moto. Se você escolher trabalhar de moto, a moto popular, a CGzinha aí, né? 150 do ano 2010. Então você vai trocar óleo ali 20 vezes, de 1.000 em 1.000, que se troca óleo de moto, né? Relação, dependendo da marca e modelo, você vai gastar ali
entre 20 mil e 350 reais. Freios e pneus, para freio de 100 a 170, de pneus de 300 a 600, e aí vai, né? Então você vai ter um custo ali de entre 1.300 e 1.912 reais de custo com peças para sua moto, né? A documentação da CG é 500. Aqui no Paraná, a moto tem uma isenção aí, esse tipo de moto não paga, né, IPVA. Mas para outros estados, imaginando assim, eu coloquei 500 reais, certo? Então, e R$ 1.000 para imprevisto. Então, você colocando ali do lado, né? 1.912 de manutenção, 3.419 de combustível, 500 de documentação e R$ 1.000 de imprevisto, né? Então, você tem ali R$ 6.831 com moto. Você percebeu, pessoal, que se você trabalhar de moto, comparando com o carro, você tem uma diminuição muito grande, ó, de 18.790, você vai ter 6.831 de custo. Então, você vai pegar R$ 6.831 e colocar numa conta separada lá. Esse vai ser o seu custo, é o que você planejou gastar. A ideia é que se você separou esse dinheiro, é não mexer nele. Sem ele você não trabalha, você não faz seu serviço. Pessoal, essa é a dica para esse ano aí, né? É o que eu tenho falado para os novos franqueados, as pessoas que estão chegando e os que já estão com a gente já há algum tempo, já falei sobre isso, né? O custo você precisa calcular o seu custo a todo instante e ficar de olho nele, para você não se complicar. Ok? Experiência própria, eu também tenho que calcular meus custos, eu também tenho imprevistos, né? Eu sei que todo mundo é assim. E nós devemos olhar para isso. Ok? Até mais. Forte abraço a todos e que consigam fazer aí seus cálculos. Até mais. Até a próxima aula.